Bom, e hoje começou a circular pelas redes sociais um novo vídeo da fala do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, no Congresso da UNE, em que o magistrado afirma ter enfrentado o bolsonarismo. As imagens mostram a reação do público. De modo que nada do que está acontecendo aqui me é estranho. Já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo. Ana, já enfrentei a ditadura, já enfrentei o bolsonarismo. Mais um trecho aí da fala do ministro Barroso no Congresso da UNE. Não para, né? Não para, e o que parou foi a cobertura da velha imprensa, né, da carcomida imprensa, sobre a visita nada republicana do ministro Barroso ali, né, na UNE. Essas imagens eu acho que falam por si. O processo de impeachment precisa seguir, né? As pessoas, muita gente fala, mas não vai dar em nada. Não tem problema, mas a gente tem que usar as ferramentas constitucionais que nós temos, porque se eles não são constitucionais, se eles não respeitam os pilares constitucionais da República, nós respeitamos, porque muita gente também, o próprio ministro Barroso, né, que sempre fala que precisa, a Constituição é o único norte e tudo, eles condenaram o presidente Jair Bolsonaro durante 4 anos, dizendo que ele foi ilegal, que ele foi inconstitucional, e o presidente Bolsonaro sempre falando, eu joguei nas 4 linhas, e esse é um pecado, né, que o presidente Bolsonaro deixou o governo, e esse é um pecado que ele não cometeu, ele seguiu as 4 linhas durante 4 anos. Agora, já o ministro Barroso é com uma fala ilegal, uma fala inconstitucional, e só piora, é uma fala política, e a nossa ferramenta republicana e constitucional é pressionar os senadores, não vai dar em nada. Nós temos que fazer o nosso dever de pressionar os senadores para que essa ferramenta seja usada. É a única que nós temos, porque nós não vamos agredir, nós não vamos xingar, nós não vamos bater boca, nós não vamos empurrar, mas nós vamos pressionar, que é um direito e um dever de cidadão que nós temos, pressionar os senadores para que esse processo de impeachment corra o rumo que tem que correr, até para ver se a imprensa começa a noticiar o que de fato poderia ser colocado como um grande ato antidemocrático para o Brasil. Esse tipo de militância e esse tipo de ativismo contra a nossa Constituição. Pois é, Silvio, vale lembrar que ontem, então, foi protocolado um pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso pela fala de cunho político partidário nesse Congresso da UNE. Exatamente, Paulo, está certíssima a Ana. Nós estamos cumprindo o nosso papel. Se os senadores e principalmente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não vai cumprir, se eles não vão cumprir o papel deles, eles vão prestar contas no futuro com os seus eleitores. Nós vamos cumprir o nosso, assim como remamos praticamente sozinhos, mostrando que o país precisava de uma CPMI para o dia 8 de janeiro, e ela aconteceu. Graças muito, em parte, é verdade, às imagens da CNN mostrando que havia um lado oculto que o governo até hoje esconde sobre aquela tarde que terminou de um jeito que ninguém gostaria. Paula, o ministro Luiz Roberto Barroso, e a gente deve repisar sempre esse ponto, ele estava em uma atividade, em exercício de atividade político-partidária, ponto. Isso configura lei do impeachment 1079/50, artigo 39, é vedado, é proibido. Ele cruzou a linha. Nunca, desde a virada da década de 30 para 40, desde o primeiro congresso da UNE, um integrante da alta corte do judiciário, um juiz, pisou em um evento político da UNE, que sempre foi uma organização política. Congresso de Biúna, anos 60, enfrentou a ditadura Vargas, cruzou a Segunda Guerra Mundial.
A Uni já teve Lindbergh Farias como seu presidente, Orlando Silva, que estava aplaudindo ali do lado, nessas imagens, que é o relator do PL da Mordaça na Câmara dos Deputados, e já presidiu a Uni. O ministro Luiz Roberto Barroso foi a esse evento porque se sentiu à vontade de estar entre os seus. E ele deixou isso muito claro. Eu fui líder estudantil, essas vaias aqui, não tenho problema com isso, estou acostumado. Nós enfrentamos o bolsonarismo, nós quem? Ele e a Uni, que é comandada pelo PCdoB, cercado por políticos do PCdoB, um ministro de Estado, Flávio Dino, que tem foro privilegiado, deputado que tem foro privilegiado e que, em última instância, ele, na figura de presidente do Supremo, que será, caso não sofra impeachment, poderá dar um voto de Minerva sobre o futuro político dessas pessoas. Juiz não entra em campo. Juiz não pode se manifestar sobre um dos lados do espectro político que estavam em disputa. E ele, na figura de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, que é, neste momento, falava em nome da maioria da Corte? Não sei. Como ex-integrante do Tribunal Superior Eleitoral, falava em nome também da Corte Eleitoral? Não sabemos. Ele deve se explicar. Como ele vai se explicar? Com o devido trâmite de uma lei do impeachment, de um processo de impeachment que deve ser instaurado se talvez pela primeira vez, o presidente do Senado honrar a cadeira que ocupa. Se pela primeira vez ele fizer cumprir um dever constitucional, uma prerrogativa de quem preside a Casa Regulatória da atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal, não sei se ele terá coragem. Mas aí também ele vai prestar contas no futuro, pode ter certeza, com o eleitorado dele. Augusto, o ministro foi inclusive vaiado, né? O impeachment deve ser discutido com naturalidade, porque é o que merece, não sei se vai se consumar, mas é o que merece o ministro, porque ele violou uma regra e quando essa regra é violada, o autor do crime, o da ilegalidade, é punido com um impeachment. O fato de ter havido alguma reação no Senado já mostra a gravidade do que ele fez. E aí é o seguinte, eu vou aproveitar da minha maior experiência que ele, para pedir que ele pare de mentir. Ele disse que reencontrou a juventude dele porque ele foi um manifestante, ele se apresenta como um dos revolucionários dos anos 70. Mentira. Eu conheço a faculdade dele, também estudei no Rio, na Nacional, e ele na Estadual. Quando ele tinha 10 anos, no auge do movimento estudantil. 10 anos. Então, ou ele é o mais precoce revolucionário da história, ou ele chegou tarde ao campo de batalha ali. Quando ele começou a sua guerra particular, que ele se ufana, aí o Geisel já tinha dito que haveria abertura lenta, gradual e segura. Pouco depois seria revogado o AI-5. Ele lutou contra quem? Contra quem? Mentira que ele fez isso. Tanto é mentira que ele comete erros primários num campo que também sem bancar o vaidoso, esse eu conheço, que é o do comício. Eu vivo dizendo que o discurso de comício é uma forma de arte muito mais delicada e complicada que qualquer outra, até a arte teatral, porque lá no teatro, numa peça de teatro, você tem o script. Você segue aquele script. Um grande ator com aquela história vai em frente. No discurso de palanque, você não tem script. O teu comportamento, você organiza na cabeça o que vai dizer, e o texto é ditado pela reação da multidão. Ele chegou, como se vê pelo sorriso confiante que há num outro vídeo, a camisa, a manga arregaçada, né? A sobrancelha sempre num V, espetacular, bem cuidado, mas o resto não mostrava o que conhecemos. Ele estava à vontade, chegando a um comício do PCdoB, em companhia dos dois líderes do PCdoB, falou, é hoje. Não tem nenhum mané aqui para me incomodar.
Não tem nenhum perdedor para me chatear. O que é que surpreendeu o Barroso e o obrigou a reescrever o discurso, coisa que não sabe, porque é uma reescrita mental? A vaia. A vaia provoca milagres. A vaia do Maracanã regenera até o Lula. Até o Lula. Ele parou de falar depois da vaia do Maracanã. Ali bastou que um pequeno grupo dissesse, só fez um negócio aí contra a enfermagem, para que o Barroso reagisse com mais uma frase infeliz. Eu arrumei dinheiro para a enfermagem, mas como? Agora ele também distribui verbas, também. E diz, e nós lutamos, aí que começou como nós. E ele tentou, ele e o Supremo, tentaram depois individualizar. Não, ele está se referindo a um extremista, que é o Bolsonaro. Ele fala 3 vezes, usa 3 vezes a expressão bolsonarismo, que ele comparou. Todos os bolsonaristas, portanto, são extremistas de direita. Ele não fala, combatemos o Bolsonaro. É um pecado, é crime, mas é menor, porque ele poderia dizer que individualizou. Portanto, mente. Mente, vaidoso e ignora a regra básica de qualquer comício, qualquer manifestação política. Se você está num ambiente onde existem grupos hostis, não vai dar para resolver com discussão nem com argumento. Trata de sair de lá. Basta seguir a regra que é resumida na história do senador Pinheiro Machado, que era muito poderoso entre 1910 e 1920. E ele está caminhando o senador Gaúcho, está numa rua do Rio, indo para o Senado, e o motorista viu que havia um grupo hostil a ele no caminho. E perguntou, o que eu faço, senador? O motorista. Ele falou, olha, continua, vai em frente, nem tão devagar que pareça provocação, nem tão rapidamente que pareça medo. É o que ele deveria ter dito. Como é um principiante, num Brasil que nunca foi para amadores, e num campo da atividade humana que decididamente não é para principiantes, que é a política, ele fez esse desastre porque ele já vinha anunciando com o Mané do exterior e com o discurso do dia 5, em que ele disse que o Supremo Tribunal Federal é um poder político e, por pressão de outros, da maioria dos brasileiros, está salvando o Brasil e resolvendo todos os problemas que a Constituição omitiu. A única atividade que ele deve desempenhar é tratar da defesa da Constituição, que ele agride sem parar. Isso é agressão. Não deixar cair os óculos de um meninão de 27 anos que, tadinho, estava voltando para o Brasil, alguém xingou, houve uma manifestação verbal, foi indo no limite, faz de conta que é crime. E ele, então, mobiliza a polícia. Este caso de polícia, que é o que aconteceu, protagonizado pelo Barroso, isso deixa de ser crime, porque o Supremo hoje prende, solta, demite e nomeia. É isso. Pois é, Consta, a gente tem um ministro aí atuando em todas as posições, né? Atua no Legislativo, no Executivo, no Judiciário e vai assumir a presidência da Corte a partir de outubro. Pois é, né? E vai poder julgar também os juízes que não são imparciais. É o país da piada pronta. Agora, o Barroso ele é reincidente, né? O Augusto lembrou de algumas ocasiões, mas tem até mais. Se for olhar a floresta em vez da árvore, ele se vangloriou de ter sido o responsável por impedir uma PEC. Ele diz, com todas as letras, eu impedi aquela PEC do retrocesso. E ainda mentiu no dia. Disse que era a volta do voto em papel, em cédula, o que ninguém defendia. Então, desinformação, tudo. E, para mim, o Augusto tocou no ponto-chave, né? Eu chamo carinhosamente
o ministro Barroso, desde a fala dele de que ele quer empurrar a história, né? Se coloca como um ungido, iluminado, que não quer disputar cargo eletivo para legislativo ou executivo, ele quer empurrar a história com a caneta poderosa, né? Sem voto nenhum. Eu chamo ele carinhosamente de pavão supremo, porque a vaidade salta aos olhos, exala em cada poro do seu corpo ali, né? E ele foi traído por isso. É o pecado preferido do diabo, né? Nada como a vaidade. Então, a gente viu nessas imagens novas, né, que na hora que ele é vaiado, ele fica constrangido. E ele deve ter pensado muito rápido, assim, né? Sentido mais do que pensado. Eu preciso ganhar essa plateia. Eu preciso ficar bem com eles. Qual é a melhor forma de fazer isso rapidamente e dar uma reviravolta aqui? É falar, olha, vocês estão me vaiando, mas eu fiz o que vocês queriam. Eu consegui derrotar esse cara e essa turma, né, golpista de direita, que ele acha que é todo mundo. E depois tentou consertar e saiu pior. A emenda saiu pior que o soneto. Agora, em relação ao pedido de impeachment, que eu também concordo com os colegas aqui, a Ana e o Silvio, tem que levar adiante. Tem gente que faz outro alerta, além de que vai dar em pizza, sei lá o quê. Falar, se não der em pizza, o Lula vai indicar alguém, pode ser o Flávio Dino, pode ser ainda pior. Não importa. Chega de excesso de pragmatismo. O cara cometeu um crime, ele não pode ser magistrado do Supremo e ser tão partidário e escancarar a torcida e o partidarismo e o ativismo dessa maneira, ponto final. Ele tem que sofrer impeachment, está na lei. Depois vai vir alguém pior. Que pressione-se o Senado para não aceitar na sabatina um advogado do Lula da vida, né? Mas aí são outros 500, é uma outra história. O que me chamou a atenção no pedido é que até mesmo gente que vinha de maneira confessada até aqui, tentando o apaziguamento, como é o caso do senador Flávio Bolsonaro, eles tiveram que subir o tom. O senador Mourão subiu o tom, o senador Flávio Bolsonaro fez uma coletiva de imprensa com um tom bastante duro, com decibéis muito acima do que é o seu estilo, porque ele mesmo disse, eu tentei pacificar as relações desde o começo, né? Fui contra até mesmo aquela CPI da toga, e foi mesmo, né? Talvez algo imperdoável, não sei, mas o fato é que ele vinha tentando apaziguar, e aí ele mesmo encontrou o basta. Ele falou, depois de tanta reincidência, tanto crime confessado e tanto ativismo ilegal, é preciso fazer alguma coisa. Então o clima hoje no país é esse. É preciso fazer alguma coisa. E digo mais, se abrir essa porteira, se finalmente os ministros do Olimpo, do STF, entenderem que pode ter consequência, tanto crime, né, e a consequência prevista na Constituição, que é o impeachment aprovado pelo Senado, quem sabe isso não coloca um pouquinho de freio nos demais, né?